Antes de começar esse vídeo, a gente convida para conhecer a novidade aqui do Portal do Gremista, o nosso aplicativo. O link para baixar ele para o seu dispositivo Android está aqui na descrição desse vídeo. É só acessar, clicar e já baixar ele lá na Play Store. Nesse aplicativo você vai ter todo o acesso a tudo que sai aqui no Portal do Gremista. Então, clica no link, baixa o aplicativo e já acompanha a gente lá no aplicativo do Portal do Gremista. Fala galera do Portal do Gremista, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O primeiro que nós já tínhamos prometido para você, amigo e amigo ligado, sempre trazendo algum setorista, algum profissional. Aliás, hoje no dia que estamos gravando, dia 7 de abril, né, 9h45 da noite, eu e o meu amigo Wendel Coral, já vou apresentar essa lenda aí, quero parabenizar todos os nossos colegas, amigos, né, que desempenham com muito carinho, né, e com muito zelo essa profissão. Hoje, o dia do jornalista, né, cara, e um dia que eu e o Wendel está vibrando muito aí, né, cara, e desejando já de antemão um forte abraço a todos os nossos colegas. O Wendel, que é o setorista da Ponte Preta, né, da nossa querida Macaca, na Rádio Central de Campinas, né, e também repórter da parte de esportes, né, lá do Correio Popular, um grande jornal aí, um grande profissional. Wendel, seja bem-vindo aqui ao Portal do Gremista. Vamos bater um papo muito bacana falando de Ponte Preta e Grêmio, né, o primeiro confronto, né, o primeiro adversário que será a Ponte Preta aí do Grêmio na Série B deste ano de 2022. E lembrando pra galera, eu sempre que puder vou tentar trazer algum setorista do respectivo time que vai enfrentar a equipe do Grêmio para bater um papo muito bacana aqui com a gente. Wendel, seja bem-vindo, meu querido! Muito obrigado pelas palavras, Marrone. Boa noite para você, um grande abraço aí para a galera, sempre conectada aqui no Portal do Gremista. Uma honra, muito feliz pelo convite, seu aí, também do Lucas Goulart, que entrou em contato comigo. Estou aqui à disposição para a gente falar da Ponte Preta, primeiro adversário aí do Grêmio nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Sábado, daqui 2 dias, a batalha começa tanto para o Tricolor Gaúcho quanto também para a Macaca. E você falou muito bem no seu destaque, né? Hoje é o dia do jornalista, uma honra para a gente, uma profissão muito importante, ainda mais no dia de hoje. É um prazer e estou à disposição para a gente falar de Ponte Preta, Marrone. Vamos que vamos, Wendel. Falando do primeiro adversário do Grêmio, olha, cara, o que se fala aqui no Sul, aqui, meu querido Wendel, começando essa resenha, cara, a Ponte Preta caiu, cara, para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Claro, o Campeonato Paulista não é porque você tá aqui, sempre falo isso, já fiz trabalhos aí para a Rádio Gigante, né, uma rádio de um amigo meu também que faz transmissões dos 4 principais times de São Paulo e tudo mais, mas sempre digo, o Campeonato Paulista é o campeonato mais técnico, né, mais forte que tem, né, Wendel, muito bom, grandes jogadores, sempre participam aí, né, jogam e tudo mais. Mas a Ponte Preta não conseguiu ter forças e acabou caindo. O que aconteceu, Wendel, com a Macaca, meu querido? Pois é, Marrone, até a torcida fala aqui, né, que o mais difícil aconteceu. Apenas 2 times são rebaixados do Campeonato Paulista. Na verdade, a Ponte Preta teve sacramentado o seu rebaixamento agora no estadual de 2022, mas é um rebaixamento que já vinha batendo a porta nas últimas temporadas. Em 2020, por exemplo, quando começou tudo isso da pandemia do coronavírus, a Ponte Preta, a 2 rodadas do fim do Campeonato Paulista, a Ponte Preta era a lanterna da competição, e aí ficou todo esse tempo, aproximadamente 3 meses parado o campeonato, e quando voltou, o adversário direto da Ponte era o Mirassol, e a Ponte Preta simplesmente desmontou a espinha dorsal do Mirassol nessa parada da pandemia, tirou o lateral esquerdo do Hernandes, tirou o Neto Moura, Luiz Oyama e o Camilo, ou seja, 4 pilares do time, né? O meio campo inteiro da equipe do Leão, e também o lateral esquerdo foram para a Ponte. Evidentemente eles não jogaram, porque por conta do regulamento, quando um jogador já defende um time no Campeonato Paulista, ele não pode defender mais nenhuma outra equipe, isso vale para o técnico também. Então a Ponte Preta desmontou essa espinha dorsal do Mirassol, com a paralisação da pandemia de Covid, quando voltou, venceu os 2 jogos que precisava. Venceu o Mirassol, venceu o Grêmio Novo Horizontino, e mais do que isso, né? Além de vencer, a Ponte Preta conseguiu a classificação para as quartas de final. O regulamento aqui é bem criticado, bem crítico, inclusive até algumas informações já. A Federação Paulista de Futebol já estuda mudar o regulamento para a próxima temporada do Campeonato Paulista. Mas aí o que aconteceu? A Ponte passou em segundo lugar do seu grupo, enfrentou o Santos no estádio do Pacaembu. Não, desculpa, venceu o Santos na Vila Belmiro pelo placar de 2-1 e conseguiu a vaga para a semifinal. Depois foi eliminado aí para o Palmeiras, placar de 1-0, gol do Patrick de Paula. Mas o regulamento é meio doido. Do mesmo tempo que você briga para não cair, você briga até por uma classificação à fase mata-mata. Então a Ponte Preta já escapou lá em 2021, perigou também, não passou de fase, porque teve a Ferroviária que passou em segundo com o São Paulo em primeiro. E em 2022, o rebaixamento bateu a porta, uma nova diretoria, comandada pelo presidente Marco Antônio Belin, que venceu a eleição no mês de outubro, inclusive era a chapa da oposição, o MRP, Movimento Renascer Ponte Pretano, derrotou o DNA Ponte Pretano, que era a chapa da situação, já há 16 anos vinha sendo aí presidentes, sempre indicados pelo Sérgio Canielli,
que é a principal figura da Ponte, o Salvador, né, na década de 90 para a Ponte, onde até o sofá estava penhorado. O Sérgio Canielli, então, ele foi afastado pela Justiça no meados de 2012, 2013, e era o presidente de honra da Ponte já há um bom tempo. Então, a chapa adversária bem entre aspas, né, porque alguns nomes da chapa estiveram presentes em diretorias anteriores, que até então era da situação. Mas, dentro de campo, a Ponte Preta não conseguiu evitar o rebaixamento. A Ponte Preta teve a renovação do contrato do técnico Gilson Kleina, do Campeonato Brasileiro da Série B da temporada passada, onde brigou até a penúltima rodada para não ser rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro, e a Ponte não caiu, eu falo muito por conta de 2 jogadores. Claro, o Gilson Kleina também é um pai para a Ponte Preta, que ele até é apelidado de Fred Flintstone, né? Não é à toa que ele tem 5 passagens na Ponte, e é aí o 5º treinador que mais vezes comandou a Ponte Preta na história, com mais de 200 jogos. E a Ponte Preta, o que aconteceu no Campeonato Brasileiro, até para fazer uma cronologia rapidamente, para quem está nos acompanhando entender. A Ponte Preta fez um péssimo Campeonato Brasileiro da Série B. O Gilson Kleina acabou não fazendo a equipe vingar, mas o Gilson Kleina conseguiu internamente não deixar, assim, entre aspas, a peteca cair. E vou explicar o porquê, porque em diversas oportunidades em coletiva de imprensa, o Gilson Kleina relatava que internamente tudo era pesado, salários atrasados, a diretoria não conseguia deixar nada financeiramente em dia, e o Gilson Kleina segurou essa onda com alguns atletas, mas 3 em específico. O goleiro Ivan, hoje no Corinthians, o volante, aliás, Leonaldi, e o atacante Moisés, que hoje brilha no Fortaleza. Esses 3 foram os pilares da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B. A começar pelo gol, não preciso nem falar, o Ivan, goleiro de seleção brasileira olímpica. O monstro, era o principal ativo da Ponte Preta, e ele só não foi para a Olimpíada porque ele teve uma lesão ligamentar no punho direito, uma pena. Ele ficou aproximadamente 9 meses afastado. Coitada. E quando ele voltou, ele simplesmente fechou o gol em vários jogos que a Ponte Preta poderia ter perdido ou até mesmo empatado. Depois, no meio de campo, o Leonaldi, cria das categorias de base da Ponte, um volante muito bom de contenção, apenas 20 anos de idade para ele, mas é um atleta que a Ponte Preta com certeza pode fazer um caixa no futuro. E na frente o atacante Moisés, ele veio da Várzea, né? Ele veio do Concórdia, ele é de Morro da Fumaça, no estado de Santa Catarina, e aqui ele fez um Campeonato Brasileiro fantástico, ele foi artilheiro da Ponte na temporada e evidentemente também na segunda ano nacional. E ele quem fez o gol, inclusive, do jogo contra o Confiança, penúltima rodada do campeonato, lá em Sergipe. A Ponte necessitava vencer um confronto direto, foi 1-0 o gol do Moisés. E também, já no G4 contra o Coritiba, na última rodada, já não tinha mais chance de rebaixamento. A Ponte Preta acabou até vencendo, né, pelo placar de 3-2, mas um time totalmente alternativo e tudo mais. A diretoria nova optou por manter a renovação do técnico Gilson Kleina. E aqui não gosto muito de dar opinião, né, porque eu sou muito repórter, mas já aproveitando, foi um erro da diretoria manter a renovação do Gilson Kleina. Já não tinha feito uma Série B muito boa e acabou mantendo, mas manteve pelo financeiro. Eu explico por quê. O Gilson Kleina, ele tem pendências até hoje com a Ponte, e por conta da parte financeira de pendências com outras diretorias, o Marco Antônio Ebelin já admitiu isso publicamente. Acabou mantendo o Gilson Kleina mais por conta do financeiro mesmo, até porque não tinha ninguém para trazer, com o tanto que o Gilson Kleina ganhava e toda a comissão, que era aproximadamente R$80 mil. Enfim, manteve o Gilson Kleina durante 8 rodadas. A Ponte teve apenas 2 vitórias no Campeonato Paulista, e o último triunfo foi no dia 9 de fevereiro, contra a Ferroviária, na 5ª rodada do estadual. A Macaca venceu por 2-1, lá em Araraquara, inclusive. Os gols foram tudo de virada, né? A Ponte Preta conseguiu a vitória tudo na base da virada. Gols pelo Luca, o artilheiro do time, autor aí de 60% dos gols da Ponte. A Ponte tem 10 gols na temporada, 6 marcados pelo Luca. Aí é dúvida para o jogo contra o Grêmio, daqui a pouco a gente vai falar da escalação da Ponte. E outro gol do Ribamar. Ribamar, uma pena, no último jogo do campeonato contra o Ituano, ele fez os 2 gols da Ponte, o jogo foi 2-2, a Ponte precisava vencer e torcer para que o Santos ou a Ferroviária perdesse. Nada disso aconteceu, a Ponte empatou com o Ituano, o Santos e a Ferroviária venceram os jogos, então nem se a Ponte Preta vencesse por 10-0, tinha conseguido aí escapar do rebaixamento. Mas uma campanha da Ponte, em todo o Campeonato Paulista, muito ruim. Como eu disse, apenas 2 vitórias, desde então, da vitória contra a Ferroviária até o dia 9 de abril, quando a Ponte começa contra o Grêmio. A Ponte vai estar exatos 2 meses sem saber o que é vencer. Foram 8 jogos desde então, contando a Copa do Brasil, 6 derrotas e 2 empates.
inclusive a derrota na Copa do Brasil para o Cascavel na primeira fase, muito precoce. Essa derrota com certeza não estava nos planos da diretoria, muito pelo quesito financeiro, né? 620 mil só por você participar, e se você passasse de fase aí, mais 700 mil, ou seja, dá mais 1 milhão e 300, 1 milhão e 350 aproximadamente, a Ponte Preta simplesmente deixou escapar. O empate já classificava a Ponte, porque era melhor ranqueada, né, no ranking nacional dos clubes. A Ponte conseguiu perder, inclusive a Ponte tomou 4 gols nessa partida. 3 foram anulados, e 1 mal anulado. E o jogador do Cascavel tinha posição legal, não tem VAR na Copa do Brasil, pelo menos não na fase inicial, né? A Ponte Preta acabou perdendo. E até para passar, né, o Marrone, para quem nos acompanha, a campanha aqui da Ponte Preta no Campeonato Paulista, ó, deixa eu pegar rapidamente. Tinha saído aqui, achei, ó. Classificação. Na Ponte Preta, então, terminou na vice-lanterna geral, na 15ª posição, em 12 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, 10 gols marcados e 23 gols sofridos. De longe, a pior zaga da competição. O Gilson Kleina, ele foi mandado embora após a 8ª rodada, que foi no derby de número 202. A Ponte Preta foi simplesmente massacrada pelo arquirrival Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, 3-0, não esboçou reação alguma. O Gilson Kleina já estava na corda da bamba, evidentemente, tanto que foi o estopim, porque a Ponte tinha perdido também para o São Paulo de virada pelo placar de 2-1 no Majestoso. A Ponte estava vencendo a partida, o tricolor paulista venceu, conseguiu a virada no segundo tempo, inclusive faltando 5 minutos para acabar o jogo. Foram mais de 30 cruzamentos do São Paulo, só deu São Paulo o jogo inteiro. A Ponte saiu na frente com um gol de pênalti do Luca, sempre o Luca, no primeiro tempo. No segundo tempo, na etapa complementar, o São Paulo fez uma pressão muito forte, chegou ao empate com o Gabriel Sara após um cruzamento, e basicamente faltando 2 minutos para acabar o jogo, o Moisés Ribeiro, volante da Ponte, foi recuar uma bola para a grande área, onde lá estava o Igor Vinhas, também o zagueiro Fabrício, não olhou, um lance muito displicente, justo nos pés do Caleri. O argentino estava dentro da área, a bola caiu no pé dele, só mandou de primeira sem chance para o Igor Vinhas, 2-1 acabou. Então isso já, muita gente já pedia a derrota, a demissão do técnico Gilson Kleina ali, chegou no derby, isso foi iminente, o time perdeu 3-0, e aí o presidente Marco Antônio Belin, no vestiário mesmo do Brinco de Ouro da Princesa, acabou desligando o técnico Gilson Kleina, e após a eliminação precoce da Copa do Brasil contra o Cascavel, foi anunciado o técnico Hélio dos Anjos. O Hélio chegou foi anunciado numa terça-feira à noite, o primeiro treino dele com a Ponte foi na quinta-feira de manhã, treinou quinta, treinou sexta, já tinha um jogo contra o Mirassol fora de casa. A Ponte Preta conseguiu um empate contra o Mirassol, e depois aí nas outras 3 rodadas, foram 4 ao todo com o Hélio dos Anjos, ele conseguiu 2 empates e 2 derrotas, não venceu ainda no comando da Ponte. Claro, pegou um time já todo construído, não teve muita coisa para fazer, chegou em cima da hora, não conseguiu. Então a Ponte Preta foi rebaixada, né, com esse retrospecto pífio, aí uma campanha lamentável. A Ponte Preta havia jogado a Série A2 em 1999, então no século XXI é novidade para a Ponte tinha caído em 95, subiu em 99, então aí já há 23 anos a Ponte Preta não disputava, e no ano que vem vai disputar a Série A2, e é difícil. O orçamento cai bastante, a Ponte recebeu cerca de 7 milhões para disputar o Paulistão, e para a Série A2 vai receber um pouco mais de 1 milhão, então a cota cai bastante. A Ponte corre o risco de ficar fora da Copa do Brasil do ano que vem, precisa fazer uma Série B muito boa, pelo menos terminar na 10ª posição, para quem sabe, pelo ranking nacional dos clubes, ter aí condições de disputar a Copa do Brasil do ano que vem. Pô, o Wendel trazendo tudo sobre a Ponte Preta, né, cara? Falou tudo com muita maestria. Wendel, antes de encaminhar a nossa parte final aqui, só quero passar pra galera que tá nos acompanhando. Claro, o vídeo é sobre o adversário do Grêmio, Ponte Preta. Mas o Grêmio, que deve ir a campo seguinte, galera. Breno, Rodrigues, lateral direito, Pedro Jeromel e Bruno Alves, e Diogo Barbosa, né, que segue ainda ganhando a oportunidade do técnico Roger Machado. Vila Sante, Paraguaio, Bitelo, Lucas Silva, Campas, Ferreirinha e Elias. Lembrando pra galera que tá nos acompanhando que o Diego Souza ainda, né, não está à disposição por conta da questão física também, e tem feito reforço nos treinamentos por conta da sequência, né, de problemas musculares que vem acontecendo com ele. O Diego Souza, que inclusive, né, cara, o Roger Machado já falou que precisa de um outro centroavante, que é o Elkson, né, que já foi apresentado aí pra, pelo menos, né, ter mais uma opção quando o Diego Souza estiver de fora. Mas, Wendel, eu queria que você passasse pra galera também, claro, evidentemente, qual é o provável time da Ponte Preta para encarar o Grêmio, e aí depois, claro, queria que você fizesse suas considerações finais, e já, de antemão, te agradecer muito pela sua participação aqui no nosso canal, meu queridão. Perfeito, Marrone. Estou sempre à disposição, podem contar comigo, né? Só um detalhe sobre o Elias, rapidamente. Ele é campineiro, nasceu em Campinas,
e ele chegou a atuar uma boa parte nas categorias de base do Guarani. Então, salvo engano, acho que até o Bugre tem uma porcentagem, né, de clube formador, ele tem 20 anos de idade, eu estava vendo. E ele, então, ele é de Campinas, ele começou aqui no Guarani e depois acabou indo para o Grêmio, né? O Diego Souza, é sorte da Ponte, porque o Diego Souza sempre foi carrasco da Macaca, pelos clubes que jogou, sempre fez gol na Ponte Preta. Mas vai ser uma tarefa dura para a Ponte, o Marrone. Pelo retrospecto que eu passei, o técnico Hélio dos Anjos busca a primeira vitória no comando do time. Ele vem, a Ponte, até para você e todo mundo que nos acompanha já estarem cientes, a Ponte Preta vai chegar para o Brasileirão tendo feito aí 3 semanas livres de treino. Algo que há muito tempo não acontecia. O Hélio, na sua primeira coletiva, quando chegou aqui, disse que adorava a semana de treino livre, treinou durante 3 semanas. Mas algo que está deixando o torcedor com a pulga atrás da orelha é que o presidente Marco Antônio Eberlin, logo após o descenso para a Série A2, veio a público, disse que teria uma reformulação gigantesca. Usou esse termo, né? Uma reformulação gigantesca que podia atingir aí 50% do elenco. Isso na teoria. Na prática, até o momento, 6 contratações oficializadas e apenas 4 saídas de jogadores. As saídas, rapidamente, o Niltinho quebrou seu vínculo de forma amigável, estava na Ponte Preta desde a temporada passada, 36 jogos, um atacante, nenhum gol marcado, apenas 4 assistências, quebrou seu vínculo, vai ser reforço do Náutico na Série B, ou seja, rival da Ponte. Danley, volante das categorias de base da Macaca, esteve emprestado ano passado para o Sub-20 do Palmeiras, teve apenas 4 jogos, Palmeiras não quis permanecer com o atleta, voltou para a Ponte, não foi aproveitado no Campeonato Paulista, sem espaço no clube, foi emprestado para o Volta Redonda para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. E os 2 jogadores mais conhecidos, né, o lateral direito Kevin, foi um dos jogadores que renovaram seu contrato de temporada 2021 para 2022, e aqui ele é tido como a torcida da Ponte, como um dos piores laterais direitos que já passaram pelo clube. Não estava nem um pouco assim nas graças da torcida, inclusive quando ele veio do Botafogo, ele pertence ao Tombense, veio por empréstimo, mas quando ele veio direto do Botafogo do Rio, a torcida do Botafogo também acaba nomeando, né, o Kevin como o pior lateral direito da história do Botafogo, então ele quebrou seu vínculo com a Ponte, vai jogar no Avaí, ou seja, vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, Kevin não está mais na Ponte, e o Dedé tentou dar a volta por cima aqui na Macaca, 2 anos e 6 meses sem atuar, todo mundo sabe, lesão no joelho, passou por mais de 2 cirurgias. Aqui na Ponte Preta, infelizmente, não vingou. A contratação dele foi oficializada no dia 31 de dezembro de 2021, às 18 horas e 30 minutos. Ninguém sabia, nenhum jornalista aqui da cidade sabia da contratação do Dedé. O presidente Marco Antônio Eberlin trabalhou muito nos bastidores e anunciou no último dia do ano um alvoroço, a torcida, evidentemente, porque quando você fala em Dedé, você pensa em seleção brasileira, em um jogador que 100% fisicamente é indiscutível a qualidade dele. E até, se você me permite, Marrone, por favor, falando bem brevemente sobre o Dedé, ele teve apenas 2 jogos com a camisa da Ponte. Ele começou a sua trajetória aqui na Ponte como titular logo de cara, carregando a braçadeira de capitão contra a Inter de Limeira na 3ª rodada. E foi uma pena, na 2ª rodada, o primeiro jogo da Ponte no Majestoso. A torcida marcou presença, poxa, o Dedé vai jogar, tal, é capitão. A Ponte estava vencendo por 1-0 e ele fez o pênalti para cima do zagueiro da Inter. Foi um pênalti até muito bobo, porque o zagueiro da Inter não conseguiria mais pegar a bola, ele puxou o rapaz pela camisa. O juiz em cima do lance, tinha VAR também, marcou o pênalti, amarelou o Dedé. E ali começou a reação da Inter. A Inter virou para 2-1, a Ponte conseguiu o empate com o Luca, aos 45 do segundo tempo. Se não fosse o Luca, a Ponte Preta teria sido sacramentada o rebaixamento de forma muito mais breve, muito de forma antecipada. Mas enfim, o Luca foi desfalque da Ponte nos 2 últimos jogos, por uma lesão na coxa, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tem sequelas até hoje, por isso que é dúvida para o jogo contra o Grêmio. O Dedé então jogou contra a Inter, já ficou marcado lá. Depois ele teve uma lesão na coxa do jogo contra a Inter, ele machucou, não conseguiu jogar o jogo inteiro, saiu lesionado, ficou um tempo no departamento médico e voltou no fatídico jogo contra o Água Santa no Majestoso. A antepenúltima rodada contra o Água Santa aqui, a Ponte Preta não podia pensar em nenhuma hipótese em perder o jogo, porque era um confronto direto, a Água Santa vencesse, passava a Ponte, jogaria a Ponte na zona de rebaixamento, e o Água Santa venceu por 1-0, vocês devem ter visto aí no Rio Grande do Sul, viralizou também, uma pena, porque o Dedé sozinho no lance, ele foi recuar para o Igor Vinhas, voltando de lesão, foi recuar para o goleiro, e simplesmente recuou muito mal, a bola muito fraca, o atacante do Água Santa roubou a bola, aliás, um presente, uma assistência do Dedé, fez o gol, e para muitos, inclusive eu também penso assim, foi o jogo que marcou o rebaixamento da Ponte, porque a Ponte ali mentalmente já estava completamente desanimada, não tinha como reagir, depois chegou para o jogo contra o Ituano, já não valia mais nada, não dependia mais só dela,
e deu no que deu. Agora para o jogo contra o Grêmio, já para o brasileiro da Série B. As contratações que a Ponte oficializou. O meio-campo Fabinho, ele tem 25 anos, ele veio do Metalist da Ucrânia por empréstimo, um dos jogadores aí que acabaram sendo prejudicados por conta da guerra envolvendo a Ucrânia com a Rússia. Não tem nenhum jogo na temporada de 2022 e foi o primeiro reforço anunciado, já estava treinando aqui no clube e tal, a Ponte anunciou depois. Lateral direito, Bernardo, disputou o Paulistão pela Ferroviária, 25 anos para ele também. Vem, inclusive, acredito que vai ser titular no jogo contra o Grêmio, porque o Norberto, que é o lateral direito que a Ponte tem no elenco também, está voltando de uma lesão na coxa, não jogou a reta final do Campeonato Paulista. Sim. Acredito que o Hélio dos Anjos deve colocar o atleta no banco. Ponte Preta tem o Igor Formiga até o final do mês de abril, o outro lateral direito, está por empréstimo do Corinthians, não sabe se vai ficar. A última informação que eu recebi é de que a Ponte tinha um interesse na permanência do atleta, mas nos últimos dias esse interesse aparentemente esfriou. Então é Norberto e Bernardo, acredito que o Bernardo vai ser o titular. Lateral esquerda, a Ponte trouxe um velho conhecido, o Arthur, esteve no elenco da Ponte em 2017, que foi vice-campeão paulista e rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Arthur teve somente 11 jogos naquela temporada, estava no Goiás já há 2 anos, um dos pilares do time esmeraldino na campanha que culminou no acesso do Goiás para a Série A. Então ele quebrou o vínculo de forma amigável com o time lá de Goiânia, não iria continuar, já era reserva lá, e estava muito especulado no Remo. A Ponte atravessou essa negociação, acabou trazendo o jogador de volta, foi apresentado inclusive ontem para a imprensa, e os outros 3 jogadores, 3 atacantes que a torcida está um pouco assim ressabiada, porque são 3 apostas do presidente Marco Antônio Ebelim. Nicolas, de 20 anos, da base do Internacional, vai ser a primeira experiência do garoto jogando longe do Aliás, Inter, a Ponte Preta furou negócio do clube que eu trabalho, que é o Chavante aí. Do Brasil de Pelotas, fiquei sabendo. Fiquei sabendo. Acontece, e o Nicolas Miguel vai estar relacionado para a partida, acredito que no banco de reservas. Ponte trouxe Danilo Gomes, 23 anos de idade, joga outro muito, atacante. Joga muito, igual aqui no Chavante, joga muito. Exatamente. Pertence ao São Paulo, foi emprestado já para o Brasil de Pelotas em 2020, se eu não me engano. Exato. Jogou no Atlético Goianiense e no final da última temporada, muito 15 jogos pelo Cuiabá. Ele tem contrato com o São Paulo, até curioso, até o dia 31 de dezembro desse ano. O São Paulo optou por não renovar o vínculo dele, para emprestar o jogador para a Ponte. Vem por empréstimo até o final, claro, da temporada. Pode ser, então, que a Ponte, claro, se o Atlético fizer um bom campeonato aqui, a Ponte pode até adquirir de forma definitiva o jogador, porque o São Paulo ainda não renovou o contrato e as informações é que o São Paulo não tem interesse. E o último jogador é o Echaporã, nome de batismo Luiz Otávio. O Echaporã, ele é da base do Atlético Mineiro, começou aqui no Oswaldo Cruz, no estado de São Paulo também, apenas 96 minutos em campo na atual temporada, não estava na pauta lá do técnico Mohamed, o técnico turco do Atlético Mineiro, também na diretoria executiva do Galo. Então a diretoria do Atlético acabou emprestando o jogador aí para a Ponte em busca de minutagem, em busca de experiência. Então o Echaporã foi apresentado hoje para a imprensa, já está treinando desde o início da semana. Estes são 6 reforços anunciados. E quando a bruxa está solta, né, Marrone, acontece de tudo. Ontem, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa: o volante Matheus Jesus pertence ao Corinthians, por empréstimo da Ponte, ele é revelado aqui na base da Macaca. Ele acabou sendo pego no uso do doping, por uso de anabolizantes. A Agência Nacional de Contagem de Dopagem, aliás, acabou publicando essa informação. E o interessante é que o Matheus Jesus, ele foi pego no dia 5 de fevereiro, na 4ª rodada do Campeonato Paulista, após o jogo contra o São Bernardo, no ABC Paulista. A Ponte perdeu por 2-0, ele foi sorteado para fazer lá o exame e acabou sendo diagnosticado, né, com o uso de anabolizantes. Evidentemente isso não pode, e foi punido. A Ponte cabe recurso, né, o jogador já contratou os seus advogados para representar, ainda não tem a data do recurso que ele vai ser analisado, mas tem somente 5 jogadores, né, no Brasil com uso de anabolizantes suspenso, e todos com pelo menos 4 anos de gancho. O Matheus Jesus vai fazer 25 anos no próximo dia 10. É um atleta que surgiu muito bem na Ponte Preta, é uma pena, porque teve muitas oportunidades, não só aqui no Corinthians, no Bragantino, onde ele teve que ser dispensado por questões disciplinares, jogou no Juventude também, o Juventude acabou dispensando o jogador por questões disciplinares, enfim, um atleta jovem que pode ter prejudicado muito a sua carreira. Ele não atua aqui na Ponte desde o dia 19 de fevereiro, que foi a data do derby, porque ele teve um problema na coxa, acusou esse problema no derby, foi substituído, ficou um tempo no departamento médico. Depois que ele ficou aí recuperado dessa lesão,
ele passou um período em tratamento individual com o departamento físico da Ponte, que junto, quando saiu o Gilson Kleina, saiu o Joverilson Souza, trouxe o Anderson Nicolau, novo preparador físico da Ponte. Aliás, a preparação física do clube bem questionada nas últimas temporadas, por isso a diretoria executiva acabou optando pela troca. Mas enfim, resumidamente, Matheus Jesus passou um período aí porque ele estava acima do peso, depois que se recuperou. E até o uso que ele fez de anabolizante, ele mesmo já admitiu isso, foi para tentar reduzir o seu peso sem perder massa muscular. Isso não pode. O Matheus Jesus hoje no Instagram falou que não fez o uso de nada que é ilícito, que tudo que ele usou foi prescrito por médicos, que os advogados dele vão provar a inocência, mas enfim, o contrato dele está suspenso com a Ponte, evidentemente por conta disso. Enquanto a suspensão estiver vigente, o contrato dele com a Ponte vai estar aí suspenso, não vai jogar. Esse foi o primeiro desfalque da Ponte aí a longo prazo, né? A Ponte tem também o Ribamar, rompeu o tendão de Aquiles no último jogo do campeonato, do estadual, fez os 2 gols da Ponte, terceiro dele no campeonato estadual. Ele rompeu o tendão de Aquiles, passou por cirurgia, só volta em 2023. E hoje, a informação que chegou para mim foi que o meio-campo Fabinho, primeiro anúncio aí da Ponte, ele estava cotado inclusive para ser titular. No treino de ontem, na quarta-feira, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Vai passar por cirurgia, 6 meses fora. Ou seja, é o terceiro jogador aí a longo prazo que a Ponte Preta não vai poder contar para a temporada. Uma pena, a bruxa está muito solta na Ponte. A perspectiva da torcida, infelizmente, é de que o time vai brigar contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. A galera está com muito medo, porque o presidente prometeu uma reformulação de 50%. Até o momento, nem próximo disso está acontecendo. E a janela fecha no próximo dia 12, né, na próxima terça-feira. A janela de transferência se encerra, depois volta somente em agosto. Enfim, acho que deu para passar um panorama legal da Ponte. Perfeito. Sobre o time que o Hélio dos Anjos planeja colocar em campo. Como eu disse, 3 semanas livres de treino. Nesta sexta, ele termina a finalização da Ponte. Aqui, a assessoria não divulga a lista de relacionado, não divulga quem está no departamento médico. O Grêmio, a gente sabe que faz isso. Sim. É uma opção do departamento de futebol da Ponte. Então, as informações que a gente recebe, sempre picotadas, né? Ali uma fonte ali, outra fonte lá, que passa algumas informações. Vez ou outra a gente consegue descobrir a lista de relacionados, mas é bem complicado. Enfim, provável ponte que o Hélio dos Anjos planeja colocar contra o Grêmio. Começar no gol já uma mudança. Kaique França veio aí do Corinthians de forma definitiva, não tem mais contrato com o Timão, ficou lá em 18 anos, sempre na reserva, poucas oportunidades, foi emprestado para o Oeste. Ele vai ocupar aí, tende a ocupar a vaga do goleiro Igor Vinhas, muito questionado depois que o Ivan saiu para ir lá para o clube do Parque São Jorge. Igor Vinhas assumiu a meta titular, a pressão dele é muito grande, tanto que a Ponte Preta não fez um vídeo de despedida para o Ivan, porque na época que era o campeonato do Campeonato Paulistão, bem no início, o Igor Vinhas não estava bem, então a Ponte Preta acabou optando por não colocar um vídeo de despedida do Ivan, que é um ídolo da Macaca, porque aumentaria a pressão em cima do goleiro. Deu no que deu. O Igor Vinhas também não foi bem, então Kaique França foi titular no jogo treino contra o Independente de Limeira no último sábado, o jogo de preparação da Ponte. A Ponte venceu pelo placar de 2-1, o Kaique França foi titular. Então Kaique França no gol, na lateral direita o Bernardo, um reforço aí, o Norberto deve ficar como opção no banco de reserva porque tá voltando de lesão. Na dupla de zaga mesmo do Campeonato Paulista, Thiago Oliveira, cria das categorias de base da Ponte, com Fabrício Dornelas, veio aí do CSA na última temporada, já jogou também no Guarani, uma experiência também no Paraná Clube, deve formar a dupla de zaga ao lado do Thiagão. Na lateral esquerda o Arthur, voltando para a Ponte, né? O Guilherme Santos era o titular da Ponte na lateral esquerda, teve uma briga com a comissão técnica do Hélio dos Anjos e do Guilherme dos Anjos também. Aliás, essa briga já é um pouco antiga, desde o tempo de Figueirense. Eles meio que o santo não bate, já teve uma desavença aqui na Ponte também. A Ponte está trabalhando ali a rescisão de contrato do atleta, que veio justamente em 2022, não vingou. E a Ponte tem também na lateral esquerda o Jean Carlos, que é um garoto das categorias de base da Ponte, teve algumas oportunidades no time titular, porque o Guilherme machucou também no Campeonato Paulista. Sim. Não foi bem, sentiu bastante a pressão. Então o Arthur na lateral esquerda, meio de campo. Tem o Leonaldo, cria das categorias de base da Ponte, como a gente falou já, uma peça fundamental no time, um pilar. E tem o Léo Santos. O Léo Santos, ele é um zagueiro, veio por empréstimo do Corinthians em 2022, só que durante boa parte da estadia dele na Ponte, ele tem sido improvisado como volante e, curiosamente, tem ido bem. O Léo Santos, ele é dúvida para o jogo, ele tem um problema no joelho, onde ele já passou por 2 cirurgias no joelho esquerdo, ele é dúvida. A informação que eu tenho, não preocupe, é apenas uma dorzinha ali, vai ser avaliado pelo DM da Ponte nessa sexta, deve marcar presença no time titular. E para fechar o meio de campo, 2 meias, né? O Fecim, pertence ao Corinthians também, renovou seu contrato com a Ponte nessa temporada,
e o Matheus Anjos. E aí, 2 jogadores no ataque da Ponte. O Luca é a outra dúvida, porque ele não terminou o Campeonato Paulista atuando, as últimas 2 rodadas ele ficou de fora, um edema muscular na coxa, e esse edema, o Luca já está em transição desde a última semana, desde a semana passada, só que ele ainda sente uma dorzinha, não está 100%, vai ser reavaliado pelo departamento médico. Acredito que vá para o jogo. Luca, ao lado do Pedro Júnior, um outro remanescente aí da Ponte, foi contratado para 2022, está na pauta da diretoria executiva da Macaca. Então, no pique rapidinho, na provável Ponte com Kaique França, na lateral direita o Bernardo, a dupla de zaga Thiago Oliveira e Fabrício, na lateral esquerda o Arthur, meio de campo Léo Santos, Léo Naldi, Matheus Anjos e Fecim, e o ataque da Macaca é Luca e Pedro Júnior. Só lembrando que é um 4-4-2, mas que em muitas oportunidades vira um 4-3-3, com o Fecim se deslocando para a ponta direita, o Luca na ponta esquerda, e aí o Pedro Júnior ficando centralizado, Marrone. Show de bola, Wendel, cara, quero te agradecer demais, cara, melhor papo disparado aqui do Portal do Gremista, trazendo tudo mesmo sobre a nossa querida Macaca e a equipe da Ponte Preta, que encara o Grêmio no confronto de 4h30 da tarde no estádio Moisés Lucarelli, que promete, vai pegar fogo, e claro, o Wendel vai também estar acompanhando tudo em detalhes, e nós aqui do Portal do Gremista também. Wendel, muito obrigado pela sua participação, e cara, que o espaço é teu, tamo junto, viu? Eu que agradeço o convite, peço desculpa se eu me alonguei demais, mas quis detalhar muito aqui para a galera que acompanha o Portal do Gremista, sempre muito fanática pelo Tricolor Gaúcho, para saber o panorama da Ponte, muito complicado, uma sequência pesada logo de cara. Enfim, a Ponte espera fazer um bom campeonato brasileiro. O presidente fala que vai brigar pelo acesso, mas a gente sabe que a realidade da Ponte é completamente diferente, a Ponte deve entrar no campeonato brigando para não ser rebaixada. Uma última informação para a torcida do Grêmio, claro, se você me permite, por favor, para o jogo de sábado. 2.500 ingressos foram colocados à venda para o Tricolor Gaúcho, tá? Pode ser adquirido pelo site futebolcard.com até as 4 horas da tarde do sábado. Nessa sexta e sábado, as bilheterias abertas. Na sexta-feira, das 11 até as 18 horas. E no sábado, das 9 até as 4 horas da tarde. 2.500 ingressos foram comercializados. Eu não tenho informação de quantos já foram vendidos, mas a expectativa é de que pelo menos 1.500, 2.000 gremistas acompanhem a partida. Público geral, no máximo 5.000 torcedores, o ingresso R$50 a inteira, 25 a meia entrada, um preço pesado. Mas é isso, a Ponte Preta está quase preparada para a disputa da Série B. Estou à disposição sempre de vocês. Marrone, mais uma vez, obrigado pelo convite. Contem comigo. Desejo muito boa sorte ao Grêmio, um clube gigante do nosso cenário brasileiro. Uma pena ter sido rebaixado, né? E é isso. A torcida também pelo Grêmio na sequência da Série B. Façam uma boa competição. O Grêmio deve voltar aí, brigando pelo título, claro, para a elite do Campeonato Nacional, onde o Grêmio nunca deveria ter saído. Contem comigo, grande abraço e até a próxima. Valeu, Wendel, forte abraço a todos, deixa o like, não se esqueça, valeu, fui, tchau, tchau.